A paz do Senhor Jesus, juventude, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Estamos hoje para dar continuidade à nossa revista que iniciou nesse trimestre, uma revista muito abençoada, com temas que Deus tem falado muito aos nossos corações. Jesus, o Filho de Deus, está aqui na capa da nossa revista, é a primeira revista desse ano, e com certeza Deus tem muito mais para nossas vidas. Os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. E hoje nós vamos trabalhar a lição 4, 23 de janeiro de 2022. E hoje também completa um ano que eu estou aqui nessa juventude. Eita bênção, Deus é bom demais. Vamos colocar até comemorar, música para comemorar, hein? Deus abençoe a sua vida. Foi um ano que passou, o ano de 2021 foi um ano de muitas experiências, foi um ano abençoado, onde que nós juntos tivemos a oportunidade de sentir muita presença de Deus, de conhecer mais a Deus, o seu poder, né? Deus, ele marcou muito a história dessa juventude no ano de 2021, e a minha oração é para que esse ano seja ainda mais intenso, né? Estamos dando início aí a essa jornada, né? Estamos aí chegando próximo ao fim do mês de janeiro, né? Vencendo o nosso primeiro mês, mas que Deus nos conceda ainda mais, porque a medida de Deus é recalcada, sacudida, transbordante, né? O nosso Deus é um Deus sem medida, é fonte inesgotável, e eu sei que Deus tem muito mais para as nossas vidas. Então, eu estou muito contente de ter vivido, né, o ano de 2021 ao lado de vocês, com experiências tão fortes, principalmente Deus no nosso meio. Irmãos, antes de iniciarmos a nossa lição, que tem como título "Você precisa nascer de novo", eu quero pedir para você já compartilhar esse vídeo. Para você que não é inscrito no canal, que faça isso, vai abençoar muito a sua vida. Dê uma olhadinha aí no chat, aí, vê se já tem alguém, se você está sentindo falta de alguém. Então liga para essa pessoa, não passa mensagem não, liga, fala que você está sentindo falta. E eu quero pedir a você que, à medida que o Espírito Santo de Deus, você estudou a lição, e nós crescemos juntos, né? Eu tenho certeza que Deus, ele não vai falar nessa manhã somente através da minha vida, mas vai falar também através da sua vida. Aquilo que Deus já ministrou no seu coração enquanto você estudava a lição, coloca aí no chat. E à medida também que Deus for falando com você, o Espírito de Deus for falando com você, vai deixando aí, eu quero sentir de Deus colocar esse versículo. Mas eu acho que não tem nada a ver. Coloca, porque vai edificar alguém, vai abençoar a vida de alguém. Aí eu também tenho uma dúvida também, mas eu tenho vergonha de alguém comentar alguma coisa a respeito da minha dúvida. É a sua dúvida, então é importante, coloca. Né? Nós vamos estar nos enriquecendo uns aos outros. Então, deixa Deus usar a sua vida. Vamos orar, falar com o nosso Deus? Ó Deus, eu venho te pedir nesse momento que o Espírito do Senhor venha falar às nossas vidas. Eu venho te pedir, meu Deus, nesse momento, que o Senhor possa fazer coisas grandiosas, que o Senhor possa fazer coisas poderosas nessa manhã. Espírito Santo de Deus, fique à vontade. Essa juventude é sua. Essa juventude pertence a Cristo e foi comprada com preço alto. Essa juventude precisa de ouvir a sua voz, portanto, Senhor Deus, eu lhe peço nesse momento, ministre, fale conforme teu querer. Meu Deus, faça prodígios, milagres em cada vida. Meu Deus amado, eu rogo ao Senhor, que o Senhor vai, meu Deus amado, de encontro a cada coração. Abençoa-nos, meu Deus, fale conosco e entregamos esse momento, essa EBD, em tuas mãos, que o Senhor dirige todo esse momento, em nome de Jesus. Amém. Hoje, abra o seu coração, esteja sensível àquilo que o Espírito Santo vai falar com você. Já peça a Deus nesse momento para que Ele ministre. Não deixe passar esse momento em vão. Fale, vai conversando com o Espírito Santo, Ele está aí do seu lado, nesse momento. Já vai pedindo Ele para ministrar o seu coração, falar coisas grandes. Deus pode, nesse momento, mudar destinos e mudar histórias nesse momento. Amém?
você precisa nascer de novo. O texto principal que está na nossa revista, João 3, versículo 5, diz o seguinte: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O resumo da nossa lição diz o seguinte: a mensagem de Jesus, ela é bem precisa. Não basta ser religioso, ou bem óbvia, né? Podemos trocar esse nome que está aí por vários outros nomes, né? Bem específica. Não basta ser religioso. Os objetivos da nossa lição, né, é apresentar, né, a objetividade ou a especificidade da mensagem de Jesus na pregação a Nicodemos. Saber que Nicodemos foi de fariseu a discípulo. Explicar a respeito dos milagres do novo nascimento. O texto bíblico diz o seguinte, está em João capítulo 3, versículo 1 a 7, ou você pode acompanhar na sua revista, que já deve estar aí nas suas mãos, ou você vai acompanhar aqui no vídeo, ou você que gosta de ser mais minucioso e queira acompanhar aí na sua Bíblia, aí, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 7, que diz o seguinte: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu o fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. A introdução da nossa revista diz o seguinte: nessa lição, estudaremos a respeito do encontro entre Jesus e Nicodemos. No diálogo estabelecido por eles, temos uma contundente mensagem cristológica, né? É bom enfatizar isso aqui, que toda a mensagem, toda a pregação, ela deve apontar para Cristo, né? Ela deve evidenciar Cristo, né? Ela deve trazer as revelações de Deus, que é Cristo Jesus. Então, essa mensagem foi uma mensagem cristológica. Trata-se de uma exposição precisa e direta sobre a regeneração e o novo nascimento. Mais para frente nós vamos falar, não vamos deter aqui não, porque mais para frente tem um ponto específico que nós vamos tratar essa questão da regeneração, que é o novo nascimento. Pode parecer que Jesus tinha feito uma abordagem muito abrupta, né, que esse nome quer dizer uma abordagem repentina, ou uma abordagem súbita, ou uma abordagem inesperada, imprevista. Então pode até parecer que foi isso, né, foi esse o tipo de abordagem que Cristo fez a Nicodemos. Mas aquele diálogo franco e direto era necessário. A exposição das verdades espirituais não pode ceder a qualquer tipo de sofisma, e não tem compromisso algum com as ideologias deste mundo, né? Sofisma, né? A mensagem ela não pode ser uma mensagem de ilusão, né? Iludir as pessoas, né? Às vezes há quem quer chegar a um ponto, mas dar muitas voltas,
ou às vezes não vai direto ao ponto, ou também não tem como objetividade, né, tocar no ponto correto, né, e direto ao objetivo, né, do que quer dizer, ou do que quer ensinar, ou do que quer ministrar, no caso aqui uma pregação, e direto ao ponto, né, que fala a respeito daquilo que é bem, digamos assim, óbvio, e não somente, mas emergente, né? A mensagem de Cristo a Nicodemos, ele não perdeu tempo, ele falou daquilo que era emergente, daquilo que era fundamental, daquilo que era necessário, que era a respeito do novo nascimento. Então ele não iludiu Nicodemos, né? Ele não ficou pincelando, ele não ficou dando volta, ele foi direto a este ponto. E o compromisso da mensagem de Cristo, assim como a nossa, não tem nada a ver com as ideologias deste mundo, né? A mensagem bíblica, cristocêntrica, que não fala de sabedoria do mundo, né? Ele não usou palavras persuasivas de sabedoria humana, né? Ele focou exatamente naquilo que é principal na vida do ser humano, o nascer de novo. Apesar da maneira cortês com que Nicodemos se apresenta, sua compreensão espiritual estava equivocada. Ele precisava ouvir de Jesus que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Necessário é nascer de novo. E aí eu pergunto para você, jovem, meu irmão, minha irmã, que me escuta nessa manhã, você verdadeiramente, eu não vou perguntar se você nasceu de novo, porque senão você vai falar, eu já aceitei Jesus Cristo, eu já fui batizado nas águas, eu sou membro da igreja, ou eu estou em algum desses processos, mas eu quero que você pense com profundidade, você já nasceu de novo, você já nasceu da água e do Espírito. Se Cristo voltar hoje, se Jesus Cristo voltar hoje, o arrebatamento for hoje, você sobe, você vai passar a eternidade com Cristo, você está preparada nesse momento para deixar esta vida, como a palavra do homem rico, louco, hoje mesmo lhe pedirão a tua alma, e para quem será? Se Cristo te falasse para você hoje, o Espírito Santo estiver falando, que eu sei que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida nesse momento, se o Espírito de Deus falar para você hoje, que você vai partir hoje, se Deus falar para você hoje, falar assim, se essa mensagem, se esse versículo fosse para você, um dia foi para aquele homem rico, mas hoje pode ser para você, louco, hoje lhe pedirão a tua alma, e para quem será? Você já nasceu de novo? Verdadeiramente, eu vou te perguntar de novo. Lembra a pergunta de Jesus para Pedro? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E eu quero fazer essa pergunta para você, jovem, hoje. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Mas pensa mesmo agora. Pensa nas suas atitudes. Pensa nos seus comportamentos. Pensa no seu modelo de vida. Pensa aquilo que é prioridade para você hoje. O que é prioridade para você hoje, meu irmão, minha irmã? Aquilo que é prioridade no seu coração vai demonstrar, vai evidenciar se você de fato ama ou não ama de fato a Cristo. É necessário a gente pensar nesse novo nascimento, irmãos. Que lição preciosa. Então, eu deixo essa pergunta para você aí. Você verdadeiramente já nasceu em Cristo Jesus? A Bíblia fala que nós conhecemos as árvores, a árvore pelo seu fruto. Quais são os seus frutos? Aquilo que você pensa, aquilo que você faz, aquilo que você é, aquilo que você fala, evidencia de fato que você já nasceu de novo? Então nós vamos seguir aqui para frente. Primeiro ponto da nossa lição, o primeiro tópico, como muitos chamam, e o primeiro subponto, religiosidade não basta. Em seu contato com Nicodemos, Jesus transmitiu uma mensagem precisa, uma mensagem direta, óbvia. Não lhe bastava ser religioso. Irmãos, se a nossa lição terminasse
somente aqui, nós já teria aqui algo grandioso para as nossas vidas. Isso daqui é a abordagem de Jesus, é o que Jesus não perdeu tempo com Nicodemos em João capítulo 3. Não bastava Nicodemos, quando Jesus olhou para Nicodemos, ele viu ali um homem religioso. E isso não bastava, isso não foi o suficiente. Se a religiosidade fosse o suficiente, Cristo não teria trabalhado a questão do novo nascimento, não teria abordado de uma forma tão direta, tão precisa a Nicodemos sobre a importância desse assunto. Então, não basta sermos simplesmente sermos chamados de crentes nas sociedades. Não basta sermos chamados nós somos pentecostais, ou os que são tradicionais, no nosso caso, nós somos pentecostais, eu sou pentecostal. Não basta nós ficarmos presos às bandeiras denominacionais. Não basta nós ficarmos presos a esses dogmas. Isso não salva. O que salva é a mensagem, é a palavra de Deus, é quando nós andamos conforme a palavra de Deus, é quando nós aceitamos a Jesus Cristo e o amamos verdadeiramente, e o nosso maior desejo é ser parecido com Cristo, ser imitador de Cristo, é viver uma vida de santidade, é viver uma vida de amor. Então, Nicodemos, ele conhecia tudo a respeito da lei do judaísmo. Ele era muito zeloso, nós vamos ver um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas a alma dele, o coração dele, ele não tinha um coração quebrantado. Ele não amava a Deus verdadeiramente. Ele estava preso àqueles dogmas, aquele monte de sistemas, aquele sistema religioso, suas leis. Mas ele não amava a Deus verdadeiramente. E é por isso que Jesus perguntou para Pedro se ele o amava. É necessário, irmãos, juventude, é necessário vivermos uma vida de amor, uma vida de adoração, sermos cheios do Espírito Santo, né? O nosso coração queimar quando adorarmos a Deus. O nosso coração, o salmista disse, olha só o que é uma pessoa que ama a Deus. O salmista, quando ele estava em algum lugar que não era a casa de Deus, e quando ele ouvia falar da igreja, do culto, ele falava o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem alegria de ir ao culto? Você tem alegria de servir ao Senhor? Você tem alegria de ir para os ensaios? Hoje vai ter ensaio. Que alegria, porque eu vou ensaiar hoje. Hoje vai ter evangelismo. Pense bem que tipo de cristão você tem sido, se você tem vivido na religiosidade, naquele vazio, simplesmente se contentando com não, eu já sou crente, eu vou na igreja no domingo, eu conheço todos os mandamentos, eu sei falar de cor todos os 66 livros da Bíblia, eu sei falar, eu sei vários versículos, eu já tenho memorizado, eu conheço todos os irmãos da igreja, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, mas eu quero perguntar para você, você ama verdadeiramente a Deus? Você hoje está preparado para morrer por Cristo? Você ama a ponto de dar a sua vida, de não ter mais a sua vida como por preciosa? Você a ama de não mais estar se importando com as coisas deste mundo? Com os dogmas, com as leis, com as riquezas, com a fama, com o poder, com o sucesso? O que mais flui dentro de você? O que faz seu coração queimar, arder? É as coisas deste mundo? Ou adorar a Deus? Nicodemos, vamos avançar aqui. Nicodemos é identificado como um fariseu, representante da ala religiosa altamente rigorosa no cumprimento da lei e das tradições judaicas. Se tem uma pessoa que era rigoroso, né, era Nicodemos, nessa ala que ele pertencia, os fariseus, né, eles viviam, né, de uma forma muito dedicada, muito entregue àquilo que eles acreditavam ser uma vida com Deus, mas que foi reprovada por Cristo. Tanto é que
João Batista, Jesus Cristo e João Batista, tinha um povo que eles os criticavam nos seus dias, que pregava contra eles, era o povo, os fariseus. Um dos povos daquela época eram os fariseus. Se Jesus Cristo hoje pregasse, se João Batista estivesse aqui hoje, o que ele iria falar dessa juventude? O que ele iria falar de mim e de você? Será que nós seríamos aprovados ou reprovados como esses homens que eram tão intensos na religiosidade deles? Pense um pouco sobre isso. Nicodemos era um mestre em Israel. Era versado na teologia do judaísmo, mas isso não impressionou o Filho de Deus, que sabia a real condição espiritual de Nicodemos e da necessidade de um novo nascimento. Jesus vê o nosso interior. Irmão, não se engane, meu jovem. O que Jesus olha para o nosso interior, eu posso estar aqui agora ministrando essa lição, mas vocês podem até estar tendo alguma impressão, falar alguma coisa ao meu respeito, mas falar como Jesus, ver como Jesus, nenhum de nós somos capazes. Então, nós não podemos nos deixar enganar, porque Jesus conhece o nosso interior, conhece o meu interior, conhece também o seu interior, conhece perfeitamente o nosso estado espiritual, sabe de todas as nossas necessidades, e só Ele pode suprir também essas nossas necessidades espirituais e qualquer outra necessidade da nossa vida. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus que Ele é o poder, Ele tem todo o poder, Ele pode todas as coisas. Neste tempo de tantas religiões, precisamos estar convictos de nossa fé e esperança. Irmãos, tem uma coisa que nós precisamos de viver. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, jovens. Tenham convicção do que vocês querem para a vida de vocês. Tenham convicção do amor de vocês por Deus e para onde nós estamos indo. Porque nós não somos dessa terra, nós não pertencemos a este mundo, nós estamos aqui momentaneamente, nós vamos passar a eternidade com o Senhor, nós vamos sair daqui, nós vamos deixar essa vida. Então nós precisamos de ter convicção, para que outras coisas não nos enganem, nós precisamos de olhar para o futuro, para as coisas que estão para acontecer. Nós temos que ter essa firme confiança que nós andamos com Deus e estamos em Deus. E sabemos para onde que nós vamos com o nosso Deus e que não há outro Deus além do nosso Deus. Nós temos que estar convictos da nossa fé, da nossa esperança, tanto para a nossa salvação quanto para não hesitarmos a respeito da necessidade de todos os homens, que é conhecer Jesus pela fé no Evangelho. Primeiro tópico. E segundo subponto, nós estamos, mestre vindo de Deus. Quem era Nicodemos? Nicodemos demonstra que naqueles dias Jesus já era bem conhecido em Jerusalém, inclusive por membros dos mais renomados do judaísmo. Jesus era conhecido por todos esses homens, né? Nicodemos era um fariseu. A pergunta que eu fiz aqui no início, né? E ele pertencia a esse grupo dessas pessoas mais renomadas, né, do judaísmo daquela época. E eles já tinham conhecimento dos sinais que Jesus fazia. Tanto é que quando Nicodemos aborda Jesus, ele fala o quê? Bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Olha só, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não for com eles. Irmãos, eu louvo a Deus por essa atitude aqui de Nicodemos. Apesar dele estar num grupo de pessoas, né, era um fariseu, né, vivia numa condição tão errada, né, numa religiosidade tão contraditória àquilo que Deus quer para as nossas vidas, mas eu amo essa parte aqui, porque mesmo ele estando naqueles ensinamentos tão deturbados, né, tão confrontante ao cristianismo, mas olha só, ele reconheceu que Jesus era filho de Deus, porque ninguém podia fazer os sinais que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. E nós, irmãos, um fariseu reconheceu isso. Irmãos, eu estou para te dizer que nós somos piores do que os fariseus nos nossos dias. Quantos de nós jovens somos piores do que os fariseus?
Nós não poderíamos nem ser chamados então de fariseu, porque pensa, um fariseu reconhece que Jesus Cristo ele era filho de Deus, porque ninguém podia fazer os sinais que Jesus fazia. Hoje, nós quando estamos vendo curas acontecendo, quando nós estamos vendo milagres acontecendo, quando nós estamos vendo o poder de Deus no nosso meio, quando nós estamos vendo com os nossos olhos, ou ouvindo alguém nos contar, muitas vezes nós ficamos perguntando, será que é verdade? Nós criamos dúvida dentro do nosso coração. Irmãos, muitos de nós precisamos nascer de novo, porque nós não somos, mesmo vendo, nós não estamos crendo. Que Deus tenha misericórdia da nossa juventude, das nossas vidas. Então, eles reconheciam que se tratava de um mestre vindo de Deus, um reconhecimento, contudo, que não correspondia à verdadeira identidade de Jesus. Nicodemos não poderia sair daquele encontro como se tivesse falado com mais um dos muitos mestres de Israel. Um erro que Nicodemos teve foi justamente comparar Jesus como um dos muitos mestres de Israel. Esse foi o erro dele, porque Jesus ele não era só um mestre, Jesus é o grande eu sou, ele é o todo-poderoso, é o Deus que pode todas as coisas, é o Filho de Deus, é o Deus próprio. Era imprescindível que a superioridade de Cristo e a sua missão ficasse absolutamente óbvia e patentes. Era imprescindível. Por isso Jesus transmite a Nicodemos todo o plano salvífico em um sermão que contém o textual da Bíblia. Por isso que Jesus fez o que fez. Fez aquela abordagem direta com Nicodemos e falou logo do plano de salvação, se distinguiu de uma vez por todas, mostrou quem ele era, mostrou quem era Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus em um versículo mostra todo o plano de Deus, não só para os judeus, mas mostrando nesse versículo que a salvação era para todos os povos, para todas as nações, para todo o mundo, e que era através de Jesus Cristo, que estava ali diante de Nicodemos. Louvado seja Deus. O perigo da relativização. A atualidade é marcada pela ausência de limites e a negação da existência de verdades absolutas. Irmãos, isso é um perigo. Isso é um perigo que nós estamos vivendo no nosso dia, juntamente com o sincretismo religioso. Ou seja, essa mistura que nós estamos vivendo hoje, essas adaptações à pregação do Evangelho, aonde que que as religiões são as mesmas coisas, têm as mesmas mensagens, querem levar ao mesmo fim, que o cristianismo pode andar de mãos dadas com qualquer outra religião, com qualquer outro ensinamento, com quaisquer outros fundamentos, pessoas que estão pegando a Bíblia e se adaptando a si própria, ouvindo somente o que querem, escolhendo uma parte da Bíblia, somente um versículo, ou uma parte de um versículo, ou tirando partes da Bíblia para defender suas ideologias, defenderem seus pecados, defenderem seus erros, onde que muitas pessoas acham que tudo é relativo, e negam o limite, a negação da existência de verdades absolutas, que é o objetivo desse relativismo, que é negar a existência das verdades absolutas. Isso vem de confronto à palavra de Deus. Irmãos, se tem uma coisa que nós temos que ser, é firme no nosso posicionamento. Você, jovem, meu irmão, minha irmã, sejam firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, na palavra do Senhor, na fé de vocês, sabendo que o vosso trabalho ele não é vão no Senhor. Irmãos, não existe, a Bíblia fala o seguinte, que o nosso proceder tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Ou é palavra de Deus, ou não é palavra de Deus. Ou é pecado,
ou não é pecado, ou estou errando, ou estou acertando, ou eu estou indo para o céu, ou eu estou descendo para o inferno, ou eu vou passar minha eternidade de gozo, de alegria, de paz, na presença do Senhor, ou eu vou passar minha eternidade em sofrimento, em angústia, em terror, em pavor, em sofrimento no inferno. Porque é para isso que o relativismo veio para destruir as bases morais, as bases espirituais, as bases da fé, as bases da família. E é por isso que tem muitas pessoas hoje quantos estão dando ouvidos a doutrinas de demônios, a ensinamento de homens, quantos que estão vivendo, quantos jovens hoje, eu não vou falar quantos cristãos ou quantos muitos, que eu estou falando para jovens, então eu vou falar para jovens, para vocês, quantos jovens hoje estão encantados com palavras de sabedoria humana, com pessoas inteligentes, com doutores, com mestres, com filósofos. Quantos estão caindo, né, nessas tragédias? O apóstolo Paulo, pregando o evangelho, ele falou assim: olha, eu não vim até vocês com palavras persuasivas de sabedoria de homem, humana. Irmãos, ele não usou nenhum dos recursos de inteligência intelectual da época para pregar o evangelho. Nós temos que tomar esse cuidado para nós não estarmos seguindo a esses pensamentos, a esses conceitos, a esse relativismo hoje, a esse sincretismo. Né? Nós estamos dando ouvidos a homens. Irmãos, se a pessoa está pregando a palavra de Deus, é palavra de Deus. Ainda que venha um anjo do céu e pregue uma outra coisa, que não seja a palavra de Deus, que queira ensinar uma outra coisa, que não seja a palavra de Deus, seja considerado como anátema, como maldito. Vamos despertar, meus jovens, vamos ser firmes, vamos ser coluna, nós precisamos ser luz para esse mundo, precisamos ser sal para temperar esse mundo, nós que precisamos digitar as normas, os conceitos para esse mundo, nós não temos que pegar nada lá da faculdade, da universidade, nós não temos que pegar nada de livros, de quem quer que seja, e querer trazer isso e adaptar a Bíblia, porque a Bíblia é absoluta, é palavra de Deus e está acima de todas as coisas. Nós vamos para o segundo tópico. E o segundo tópico diz o seguinte. Mas antes de passar o segundo tópico, iniciar esse segundo tópico aí, de fariseu a discípulo, nós vamos mostrar aqui um quadro de quem era Nicodemos. Você vai ver aí no vídeo as qualidades e realizações. Na primeira coluna diz o seguinte: quem era Nicodemos? Um dos poucos líderes religiosos que creu em Jesus. Poucos, tá? Que acreditou em Jesus. Membro do poderoso Supremo Conselho dos Judeus. Olha só, era uma pessoa importante, influente. Um fariseu que se sentiu atraído pelo caráter e milagres de Jesus. Um fariseu. Não esqueçam esse termo, tá? Acompanhou José de Arimateia no sepultamento de Jesus. Na coluna do meio, ainda fala o seguinte: limitado pelo seu temor de ser publicamente exposto como seguidor de Jesus. E na última coluna, lições da vida de Nicodemos. A menos que nascemos de novo, nunca poderemos fazer parte do reino de Deus. Deus pode transformar aqueles cuja transformação julgamos impossível. Olha só, lições que podemos tirar. Quantas pessoas nós achamos que é impossível? Talvez você tenha alguém na sua família, ou alguém da igreja, ou alguém da sociedade, que você fala assim: olha, é impossível. Irmãos, um fariseu, um grupo de religiosos que foi duramente criticado por João Batista e Jesus. Esse veio ao arrependimento. Porque para Deus, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Você que vem orando pela vida de um amigo, pela vida de alguém, continue orando, porque Deus fez uma obra poderosa na vida de Nicodemos. Deus é paciente, mas persistente. Olha só, na vida de Nicodemos, na vida de quem você está orando, se tivermos disponíveis, Deus pode nos usar. Você está disponível para Deus, para ser usado por Deus? De fariseu
a discípulo. Príncipe dos judeus. Nicodemos tinha uma posição destacada entre os fariseus. Era considerado príncipe dos judeus. Os fariseus eram um grupo religioso surgido com intenções nobres, como revelam muitos estudiosos. A lição ainda fala o seguinte, o dicionário Vini registra que o surgimento do grupo foi resultado da busca por uma completa separação dos elementos não judaicos. Então eles eram radicais, né? Eles viviam totalmente separados daquilo que não eram elementos do judaísmo. Então eles eram muito contundentes, muito enfáticos, né? Eles viviam isso aí de uma forma muito rigorosa, tinham muito rigor no que eles faziam. E aí, irmãos, entra um perigo, porque entra a hipocrisia, né? Esse zelo demasiado, esse rigor demasiado, levou eles também a um afastamento daquilo que é primordial, né? Que a religião deve nos levar. No caso nosso aqui, na nossa religião, né? No caso do cristianismo, né, e nós aqui na denominação Assembleia de Deus, né, nós temos métodos de cultos, nós temos alguns rituais que nós seguimos aqui, mas se ficarmos presos tão somente a essas coisas, nós vamos esquecer daquilo que é mais precioso, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o adorar adorar como Ele é digno de ser adorado. Nós vamos deixar de amar o nosso próximo, como é uma das vontades de Deus, é um dos maiores mandamentos, né? Nós vamos deixar de viver o amor genuíno, tanto para com Deus, tanto para com o nosso próximo. Vamos esquecer de viver uma vida de santidade, de ter corações ensináveis, né? Eles endureceram o coração deles já não eram mais ensináveis. Quantos de nós, jovens, quantos não têm coração ensinável? Né? Eu louvo a Deus porque muitos têm coração ensinável, mas quantos têm coração duro? Quantos que, por mais que ouvem os ensinamentos, que por mais que ouvem as orientações, as pregações, a voz do Espírito Santo, e continua com o coração duro, com o coração rígido, não abre espaço para o Espírito Santo agir. Quantos de nós às vezes vivemos, uma das coisas que levavam os fariseus, essa rigidez deles, ser tão rigoroso, era o orgulho. Eles eram orgulhosos. Quantos de nós jovens somos orgulhosos? Irmãos, quantos de nós muitas vezes estamos... Eu louvo a Deus, irmão. Eu louvo a Deus, juventude, quando eu vejo um jovem, uma irmã, um irmão, que quando vê que está precisando de ajuda, procura os líderes, procura os pastores... Vai lá, abre o coração, já fala naquele momento, eu estou vivendo isso, eu estou passando por isso, ou até mesmo, eu louvo muito a Deus, ainda que seja um pecado, porque a Bíblia diz o seguinte, que aquele que peca, mas que confessa e deixa, alcança a misericórdia, que nós temos um advogado diante de Deus, que é Cristo Jesus. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, diz, lembra-te que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. Quantos estão orgulhosos, irmãos, vivendo como os fariseus, cheios de pecado, e muitas vezes não procuram ajuda, prefere, vai para o inferno com esse pecado, prefere ir para o inferno com o pecado, mas não quer deixar Deus agir. Em nome de Jesus, eu oro por você hoje, eu peço a você hoje, que você abandone essa forma de viver, esse modelo de vida, seja ensinável, seja humilde. Está precisando de ajuda? Vai lá e fala, pede ajuda dos seus pastores, pede aos líderes. Porque Deus nos colocou para abençoar a vida de vocês, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Lembra aquele versículo que nós falamos, a parábola do homem rico? Louco, hoje lhe pedirão a tua alma, e para quem será? Deixa eu falar uma coisa para você. Até quando, minha irmã, vou falar para você, jovem, até quando você vai continuar nesse pecado e não vai confessar e deixar?
Muitos fariseus não fizeram o que Nicodemos fez. Lembra lá no quadro que nós colocamos aqui no início desse tópico? Ele foi um dos poucos dos fariseus que ouviu a mensagem de Cristo e que foi procurar por Cristo. Não faça como a maioria dos fariseus, que por causa da sua forma, de sua maneira de viver, por causa da sua religiosidade, por causa do seu jeito, eu nasci assim, eu sou assim. Não, você não nasceu assim, e você se tornou assim, mas Cristo quer fazer de você uma nova criatura, e eu peço em nome de Jesus, levanta ainda hoje, deixa esse pecado hoje. Mas isso vai me envergonhar. Deixa eu falar uma coisa para você, é melhor se humilhar diante de Cristo, porque você vai ser livre de um fardo que você está carregando. Meu irmão também, você que é jovem, a mesma coisa. Se houver algum pecado em sua vida, procure ajuda, deixe o farisaísmo. Nós estamos vivendo que nem os fariseus, vamos abandonar isso, vamos pegar a lição de Nicodemos. Nós precisamos nascer de novo hoje, você precisa nascer de novo hoje. Deus tem um projeto lindo na sua vida. Talvez o diabo ele não pode parar o projeto, mas está retardando um projeto na sua vida. Se levante, meu irmão, minha irmã. Meu Deus, por que essa teimosia? Eu acho lindo, já falei isso aqui no início, eu acho muito honroso quando uma pessoa, ou ela pecou, mas vai lá, confessa, pede ajuda, vai ser trabalhada, vai ter gente chorando. A Bíblia fala que é melhor ser dois do que ser um. É por isso, meus irmãos, vamos entender que nem sempre nós somos fortes, nós não somos super-heróis, nós não somos de ferro. Então nós precisamos de ajuda. Eu não estou bem, eu não estou conseguindo ler o meu devocional, então junta com o outro, vai ler com o outro irmão com o irmão, irmã com a irmã. Eu não estou conseguindo mais orar, então pede ajuda, vão se juntar para orar. Eu estou em pecado, então vamos tratar isso daí, tratar, deixar, esquecer, porque Jesus esquece. Você olha tanto às vezes para isso, para a sua autoimagem, para a sua reputação. Irmãos, se você está olhando para a sua reputação, meu irmão, minha irmã, eu vou falar uma coisa aqui para você. Você não é justo e nem justa, porque a Bíblia diz o seguinte, que não há um justo sequer. Se a Bíblia fala isso, eu também não sou, ninguém é. Então você está preocupado com o quê? Abandona esse mal, abandona o farisaísmo, abandona em nome de Jesus. Um fariseu evangelizado. Segundo tópico nós estamos, e segundo subponto. Filho do homem, filho unigênito e unigênito, filho de Deus. Jesus vale-se desses títulos e expõe a Nicodemos a imprescindível necessidade de crer nele para ter a vida eterna. Então, não há uma outra forma. Jesus ele foi enfático, preciso, né? Ele foi direto ao ponto com Nicodemos. A única forma de Nicodemos ser fácil, o farisaísmo, a religião, o judaísmo não levaria Nicodemos e não leva ninguém ao céu. Mas Jesus ele apontou o caminho para Nicodemos. Era necessário crer em Jesus Cristo. João 3,16, para ele ser salvo. A única forma que nós seremos salvos não é confiando, não é crendo nos ensinos das universidades, não é na filosofia, não é em qualquer ensinamento do relativismo, não é nada voltado para o humanismo, mas é somente Jesus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o único caminho para a salvação. Essa mensagem produziu um efeito poderoso no coração de Nicodemos. E é demonstrado em João, quando, junto aos fariseus, ele repreende a conduta dos outros fariseus, que condenava Jesus sem ouvi-lo, e ele partiu em defesa. Pensa, irmãos, pensa hoje, um dos homens mais importantes da época, um dos homens mais renomados da época, no meio de um grupo de pessoas também importantes, mais renomadas da época, que era contra Cristo, que queria acusar Cristo, que queria matar Cristo, e esse homem ali no meio de todos eles, se levanta e defende a Jesus Cristo.
Pensa lá no meio da sala da sua faculdade, da universidade que você estuda, da escola, da empresa onde você trabalha, todos falando de Cristo, todos banalizando lá o pecado lá, e você está lá como coluna de santidade dentro da sua sala, você não se corrompe, você não se mistura, você não senta na roda dos escarnecedores, e sempre que o Espírito Santo te usa, você dá lugar ao Espírito Santo. Olha só, a mensagem, a abordagem, o que Jesus fez, falou com Nicodemos sobre o nascimento, já surtiu efeito, porque agora Nicodemos não está mais perto de Cristo, agora ele está no grupo dele, dos fariseus. Mas a mensagem estava viva dentro dele, e ele já estava se tornando os primeiros sinais de uma nova criatura. Louvado seja Deus. Terceiro subponto diz o seguinte: no grupo dos discípulos, no segundo momento em que aparece Nicodemos, está ainda entre os fariseus, ou seja, Nicodemos aparece ali entre os fariseus, nesse momento. Mas quando Jesus foi crucificado, olha que coisa interessante, mas quando Jesus foi crucificado, ele aparece junto a José de Arimateia, identificado como discípulo. Opa! Antes ele estava no grupo dos fariseus defendendo a Jesus Cristo, quando eles estavam acusando a Jesus. Agora ele já está andando com um discípulo. Olha só, Nicodemos agora já mudou as suas amizades, já mudou o seu grupo, já mudou a turminha dele. Olha só o que é a mensagem, o evangelho causa. Irmãos, o evangelho ele é impactante. Foi gerado, aquela palavra de Cristo gerou algo, foi gerado algo diferente dentro de Nicodemos. Quando nós convertemos, irmãos, o que aconteceu aqui com Nicodemos, antes andamos com o fariseu, agora andando com o discípulo, com José de Arimateia, isso acontece com as nossas vidas. Quando nós nos convertemos, você pode observar que até os nossos relacionamentos mudam. Porque as nossas atitudes mudam, nossos gostos mudam, nossos desejos mudam, nossas conversas mudam, o que nós assistimos e gostamos mudam. Então aquelas pessoas que, se elas não aceitarem a Cristo também, e não tiver dentro dela, gritando dentro delas, a voz do Espírito Santo, que está o tempo todo conversando conosco, se o coração delas não queimar como o nosso coração também queima, é impossível, irmãos, nós estarmos andando com pessoas diferentes de nós. E isso é um grande alerta para a sua vida, jovem. Olha só o que aconteceu com Nicodemos aqui. Já não andava mais com os fariseus, não tinha mais como andar com os fariseus, agora estava andando com o discípulo. Eu quero perguntar para você aqui, quem são seus relacionamentos? Quem são suas amizades? Se as amizades que se você anda, minha irmã, presta atenção, minha irmã, minha jovem, meu jovem, presta muita atenção porque eu amo vocês. Os seus professores que passam aqui todos os domingos, seus pastores, seus líderes, amam vocês. Eu quero fazer uma pergunta, quero que você seja muito realista. Quem são suas amizades? As amizades que você anda, tem o padrão bíblico? O que elas conversam, bate de acordo com a Bíblia, os pensamentos, as atitudes, o que elas vivem, a forma o procedimento, tudo o que elas fazem é conforme a Bíblia? Elas creem em Jesus Cristo, estão buscando serem cheias do Espírito Santo, estão buscando esse último grande avivamento, estão desejando ardentemente a vinda de Jesus Cristo. Porque eu vou falar uma coisa com você, se ela não for isso, se o padrão dela for do mundo, a chance de você não ter nascido de novo é gigantesca. E eu quero dizer para você, você tem que aceitar Jesus Cristo verdadeiramente dentro do seu coração, porque você ainda não se converteu ao Senhor ainda. E se Cristo voltar hoje, pode ter certeza que você não sobe. Com muita tristeza e angústia eu falo isso, e peço em nome de Jesus, porque Deus não usou um servo dele para escrever essa lição, para não trazer uma mensagem para o seu coração. É porque Deus te ama, e Ele te chama, é hoje, é nessa manhã. Muda suas amizades, muda o seu comportamento, muda de atitude, muda de direção. Terceiro subponto, diz o seguinte: o milagre do novo nascimento, a regeneração. Irmãos, o que é a regeneração? Mais para baixo aqui vai falar um pouquinho. O encontro entre Jesus e Nicodemos ligou-nos uns dos sermões mais específicos das Escrituras acerca da regeneração.
Trata-se do milagre do novo nascimento, através da água e do Espírito. A água é a palavra de Deus, pelo qual somos gerados de novo. Então o que é a regeneração? Pensa, eu aceitei Jesus hoje, todos esses anos eu estou fora do Evangelho, eu não conhecia Cristo ou ouvia falar de Cristo. Então o meu espírito dentro de mim, ele está morto. E no momento que eu aceito a Jesus Cristo, o meu espírito passa a ter vida agora. Então é gerado dentro de mim uma nova vida. O meu espírito passa a reviver em Cristo. Então a regeneração é o processo a qual nós somos gerados de novo. E passamos a ter agora, é gerado dentro de nós, não somente o que já foi dito, mas também é gerado dentro de nós também a vida eterna também. E é por isso que nós vivemos uma vida de santidade, buscamos sermos cada dia mais parecidos com Cristo. A Bíblia mesmo diz que o reino dos céus é conquistado à força, e você, jovem, vai ter que se esforçar muito para manter a sua salvação. Você vai ter que se esforçar muito para naquele grande dia ser achado entre os salvos. A palavra das 10 virgens mostra ali 10 jovens, 10 irmãs cristãs. Vamos fazer uma analogia aqui, 10 irmãs da Assembleia de Deus. Mas a Bíblia diz ali que quando o noivo veio, 5 delas estavam sem azeite em suas botijas. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Então, uma das características das pessoas que serão arrebatadas, que vão passar a eternidade com Deus, uma das características daqueles que serão chamados a qualquer momento para a presença do Senhor individualmente, são as pessoas que são cheias do Espírito Santo. Irmãos, não basta serem cristãs, não basta ter nome, pertencer a uma denominação, é necessário viver em santidade e sermos cheios do Espírito Santo. Essa é a minha oração e essa é a minha orientação, e esse é o meu pedido, o meu desejo, meu anseio pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Sejam cheios do Espírito Santo. Não se contentem em estarem nos cultos, não se contentem em ler um versículo da Bíblia, mas se contente em ouvir Deus nesse versículo da Bíblia. Não se contente em cantar um hino, um louvor, mas se contente em se quebrantar, chorar, adorando a Deus. Vai além, busca além. E dessas 10 virgens, dessas 10 moças, 5 estavam preparadas, 5 estavam cheias. E quando o noivo bateu na porta, e esse noivo vai bater na nossa porta a qualquer momento de novo, essas 5 estavam preparadas. Que em nome de Jesus, todos vocês estejam preparados. Esse novo nascimento é operado em todo aquele que conhece sua condição de pecador e crê em Cristo como seu Salvador. É essencial para o novo nascimento que o pecador reconheça o seu estado de morte em delitos e pecados. A respeito da expressão nascer da água e do Espírito, ao mesmo tempo em que o elemento água no texto pode estar servindo de contraste e substituição do entendimento judaico sobre contínuas purificações, significando água espiritual, como sugere o teólogo pentecostal Roger, ela revela-nos imprescindível a ação da palavra em plena consonância com o Espírito, em uma só operação. São 2 poderes operacionais para produzir o novo nascimento, que são a palavra da verdade e o Espírito Santo. Os 2 elementos. Regeneração. Terceiro tópico. Segundo subponto, nós estamos encaminhando para o final da nossa lição, que diz o seguinte: regeneração no método da salvação. A regeneração é uma das obras que Deus realiza
em nós no processo da salvação. Quando acontece isso, é no momento que a pessoa aceita Jesus Cristo, que ela reconhece o seu estado de pecador, e ela reconhece a Jesus Cristo como seu Salvador. Nos olhos humanos, nós não conseguimos ver nada, mas no espiritual, no mundo espiritual, no interior de quem toma a decisão, há coisas tremendas que acontecem. E uma dessas é a regeneração. Outras são a justificação, né, que nós somos justificados, né? Ou seja, os nossos pecados agora já estão em Cristo, a dívida foi paga, né? Tudo aquilo então que eu cometi até hoje, agora já está perdoado por Cristo, já está esquecido por Cristo, por Deus. E outra coisa que acontece nesse processo também é de adoção, porque agora nós somos chamados filhos de Deus. Quando alguém olhar para você e talvez falar assim, quem é esse jovem? Quem é essa jovem? Eles podem até te desprezar, porque o diabo pode usá-los para isso. Mas querido irmão, querida irmã, saiba que você não é uma pessoa comum sobre a terra. Sabe que você, meu jovem, minha irmã, meu irmão, não é qualquer pessoa. Você é filha de Deus, você é uma jovem, você tem seu nome escrito no livro da vida no céu, você é coroa da criação, meu irmão e minha irmã. Você não é qualquer pessoa. Você é chamado filha de Deus. Quem é você? Eu sou filha de Deus. Quem é você? Eu sou filho de Deus. Quantas vezes o diabo que fala nos nossos ouvidos, quem é você? Quem é você para que Deus te use? Quem é você para dar conta desse chamado? Quem é você para alcançar isso? Você é filho de Deus. Responde isso para essas vozes e para o diabo. Você não é qualquer pessoa, isso aconteceu no ato que você aceitou Jesus. E o outro processo é a santificação. Como já vimos, a regeneração é um renascimento espiritual. Olha só, irmãos. Então, eu aceitei Jesus Cristo, eu estava morto. Meu espírito estava morto, né? A minha vida espiritual estava morta. Agora eu passo a ter um renascimento. A regeneração, ela causa um renascimento espiritual. A ação decisiva e instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ele cria de novo a natureza interior. Por que regeneração? Porque é recriado, é refeito novamente essa natureza espiritual no interior do homem. Na regeneração, o espírito humano é vivificado, ou seja, a vida de Deus torna-se operante em nós. Olha que coisa tremenda! A vida de Deus, ela se torna operante em nossas vidas. Louvado seja Deus! Regeneração e batismo com o Espírito Santo. É muito importante considerar a diferença entre a regeneração, que está no campo da soteriologia, e o batismo do Espírito Santo, que está no campo da pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. São experiências espirituais distintas que não podem serem confundidas. Os discípulos que tinham consigo a presença de Jesus experimentaram a obra da regeneração após a sua ressurreição. Mas daqui a pouco lá em João capítulo 20, versículo 22, Jesus fez o quê? Assoprou o Espírito neles. Olha só, então eles foram regenerados e agora o Espírito Santo foi colocado, assoprado sobre eles, só que aconteceu algo mais tremendo ainda. Lá em Atos, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas, porque eles foram batizados pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, são coisas distintas, mas que uma depende da outra. Só posso ser batizado do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, depois que eu for regenerado. Não tem nenhum outro caminho. Irmãos, o nosso tempo já se esgotou. Eu quero que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Eu quero que você que ainda não nasceu de novo, você ainda que vive conforme os padrões do mundo, que o pecado habita dentro de você, eu quero convidar você a viver uma vida de santidade, uma vida séria, uma vida de intimidade, de profundidade com Cristo. Porque Jesus está para voltar, meus irmãos. E ele pode dizer ainda hoje, louco, hoje ainda lhe pedirão a tua alma, e para quem será? Mas há um Deus que te ama e que te oportuniza hoje.
Eu quero muito que você se aprofunde, meus amados, nessas lições. Irmãos, essa lição falou muito ao meu coração, e quero que tenha e a minha oração que tenha falado também ao seu. Mas vai vir outras lições preciosas pela frente. Mergulhe nisso. Jovem, se dedique na oração. Se dedique na palavra de Deus. Olha, muitos de vocês, a gente tem passado mais tempo juntos nos últimos meses, e nós temos passado a se conhecer mais. Como que, às vezes eu fico, me dá vontade de sair correndo quando eu olho para vocês, e o que eu vejo, o potencial que já está em vocês, e o que Deus pode fazer através da vida de vocês, vocês não têm noção. Às vezes eu fico desesperado dentro de mim, porque às vezes eu olho assim, eu falo assim, meu Deus, será que eles não estão enxergando, não estão vendo o que Deus já fez, e o que Deus irá ainda fazer? Olha, se dedique à oração. Se dedique à leitura da Bíblia. Afasta de qualquer relacionamento que tenha que afastar, que está te fazendo mal, que te faz pecar, sabe? Se entrega poderosamente a Deus. Deus tem muito mais para a sua vida. Esse ano de 2022 vai ser um ano onde que Deus vai mudar a histórias, Deus vai mudar destinos, Deus vai fazer coisas grandes. O que Deus fez em 2021 já foi muito forte, para mim foi muito tremendo. Quantas experiências fortes e marcantes nós vivemos juntos. Quantas coisas aconteceram, meu irmão, minha irmã. Olha, Deus tem coisa tremenda. Olha, eu estou aqui, meu coração queima. Meu coração queima, dá vontade de sair saltando, pulando aqui, de tanto que meu coração queima nesse momento. Estudem essas lições, se aprofundem nessas lições. Irmãos, antes de concluir aqui, eu quero dizer para você o seguinte: está aparecendo aí as nossas ferramentas para que você possa ofertar. Faça isso com generosidade, com muito amor, com muita dedicação. Entregue sua oferta ao Senhor. Essa oferta sua faz com que esse trabalho continue, alcance outras vidas e traz bênçãos também sobre sua vida. A Bíblia diz que Deus ama o que oferta, né? O que contribui com alegria. Então faça isso com muito amor. E a conclusão da nossa lição diz o seguinte: o diálogo entre Jesus e Nicodemos é uma precisa exposição do cumprimento do plano salvífico, com a vinda do Filho de Deus ao mundo, como uma oferta de salvação para toda a humanidade. É uma oferta de salvação, uma oferta de Deus, é um dom gratuito de Deus, é uma generosidade, uma bondade. O amor de Deus não está limitado a um grupo de pessoas. João 3,16 fala sobre isso, né, que ele amou o mundo em detrimento de quem quer que seja. Todos indistintamente são chamados à salvação, cuja experiência inicial e fundamental é a regeneração, o novo nascimento. Deus abençoe essa juventude. Deus abençoe essa irmã, esse irmão. Meu Deus, abençoe, Deus amado, as nossas vidas. Eu peço que o Espírito Santo, nesse momento, meu Deus, mais fale de uma forma profunda, que ainda, Deus amado, que vai encerrar esse vídeo logo mais, que o Espírito do Senhor fale, Deus, tão profundo, que até no culto da noite o coração ainda esteja queimando. Revela seus segredos, meu Deus, conta seus mistérios, as coisas grandes e firmes que o Senhor disse que contaria, que era para te orarmos ao Senhor. Conta desses mistérios hoje, enche-os com o Espírito Santo, quebra cadeias agora, Pai, cadeias sejam quebradas nesse momento, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E aquele que porventura não tem salvação, que nesse momento toma uma decisão com o Senhor, em nome de Jesus. Os abençoe em tudo, poderosamente, abençoe o nosso culto nessa noite, meu Deus, enche a casa da Tua presença e já nos quebrante desde já, em nome de Jesus que oramos, amém. Deus abençoe a sua vida, nós amamos vocês, conta com esses professores, conta com os seus pastores, porque nós estamos aqui para servi-los naquilo que Deus propôs no nosso coração. Até ao culto da noite, Deus os abençoe.